Existe uma informação muito importante para a gente determinar risco cardíaco, que é a relação cintura e quadril, mas aqui cabem alguns questionamentos. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque, como o próprio nome já diz, relação cintura-quadril, nós vamos precisar levantar duas medidas e relacioná-las. E logicamente você já deve estar imaginando que a cintura e o quadril são essas medidas. Como que funciona essa análise? Por que eu vou relacionar essas duas medidas? Porque imagina o seguinte, eu tenho aqui na cintura abdominal uma gordura subcutânea, que é uma gordura que está na pele, e existe uma gordura visceral, que é uma gordura que está entre os órgãos. Quando nós temos mais gordura visceral, a gente tem mais risco cardíaco. E por que eu faço essa relação com o quadril? Porque o quadril é um outro local de acúmulo de gordura corporal também, só que, imagina só, que a minha gordura é mais subcutânea, ou seja, ela é mais na pele. Ela vai ser uma gordura mais homogênea, mais bem dividida no meu corpo. Se é uma gordura visceral, de predominância, a minha barriga vai ser grande, mas o meu quadril vai ser estreito, porque eu não tenho tanta gordura assim no meu organismo inteiro. E aí, portanto, essa relação mostra o risco cardíaco. Lá na consultoria, a qual já dou há mais de 10 anos, de vez em quando aparece um ou outro aluno perguntando sobre. E quando você vai analisar, por exemplo, a foto desse aluno, não só as medidas, você começa a ver algumas divergências. Então, uma que vai ficar aqui muito claro, trabalhando com mulheres, a gente não vê formas físicas bem diferentes em relação ao quadril. Então, por exemplo, tem mulher que tem o quadril mais largo, tem mulher que tem o quadril mais estreito. Ou seja, uma mulher que tem uma estrutura óssea de um quadril mais largo, isso vai dar diferença em medida, vai dar diferença na relação cintura-quadril. Só que talvez ela não tenha menor ou maior risco cardíaco por causa disso. Da mesma maneira, um homem. Podemos ter um homem que acumula mais gordura subcutânea na barriga. Isso pode acontecer. A pessoa é barriguda, mas é aquela barriga mole, caída. E não aquela barriga dura de gordura visceral. Agora vamos imaginar que essa pessoa, essa mulher, esse homem, começou a treinar musculação e adquiriu o meu curso que ensina como montar uma dieta do zero para você participar da campanha, para não ter que abrir um OnlyFans e viver dos meus produtinhos, o link está na descrição. E aí, ganhou-se massa muscular no glúteo. Percebe que o ganho de massa muscular no glúteo pode mudar a relação cintura-quadril? E mesmo sem alteração de gordura corporal, então a pessoa pode ter a mesma gordura visceral. Só que agora o quadril dela está mais largo, a relação dá menor e a pessoa se dá como mais saudável. E talvez ela não seja mais saudável, porque a quantidade de gordura visceral é a mesma. Ou seja, a relação cintura e quadril não vai servir para todo mundo para descartar um acompanhamento com um cardiologista. A gente sabe que a gordura visceral, tá, em demasia, né, está associado, por exemplo, com aterosclerose, com dislipidemia, que é colesterol alto, com pressão alta, com diabetes. Ou seja, quanto mais gordura visceral você tem, provavelmente menos tempo você vai viver. Caramba, que triste, Dandão. Pois é. Ou vai viver o mesmo tempo, mas com uma qualidade de vida péssima. Então, o infarto, que também está relacionado, não é algo que a gente vai ignorar. Então, vamos aprender a fazer a continha para você fazer agorinha enquanto você assiste o vídeo e já ver se enquadra nessa tabelinha que eu vou mostrar na sequência. Então, você vai pegar uma fitinha métrica, certo? E vai passar na parte mais estreita do seu abdômen, entre o umbigo e as costelas. Então nós temos os ossos da costela e nós temos o umbigo. Nós vamos pegar a menor parte, certo? A menor medida que você conseguir entre a costela e o umbigo. Achei essa menor parte, eu escrevo ela. E agora você vai pegar no seu glúteo a maior parte que você achar. Então vai buscando ali aquele ápice da medida do quadril. E agora, com esse valor de cintura e de quadril, você vai pegar a cintura em centímetros e dividir pela medida do quadril. E aí você vai ter um resultado final. Nós temos duas tabelas, uma masculina e uma feminina. Nós temos algumas diferenças de idade, porque quando você tem mudança hormonal, você pode mudar a composição corporal também. Para não ficar aqui eu falando feito uma gralha, né, as duas tabelas estão aparecendo, você vai ver o seu valor e vai ver aonde você se enquadra. Vamos pegar um exemplo aqui então? Vamos supor que algum aluno meu da consultoria tem 65 centímetros de cintura e 80 centímetros de quadril. Eu vou dividir 65 por 80, isso vai dar, peraí, deixa eu fazer a conta, 0,81 centímetros, eu posso ignorar o restante ali,
E esse valor para homem é um valor baixo. Se fosse, né, uma aluna minha, uma mulher, seria um valor moderado, mas ainda assim não preocupante. Se eu dou um valor preocupante, Leandro, então quer dizer que eu já tenho algum problema de saúde? Não. Se eu dou um valor preocupante, isso quer dizer que provavelmente a minha qualidade de vida, a minha expectativa de vida é menor? Sim, mas não necessariamente, por conta de tudo que a gente já citou aqui no vídeo. Se eu dei um valor baixo, beleza, que legal, parabéns. Provavelmente você está saudável. Agora, é certeza que você está saudável? Também não. Porque a gente pode ter uma pessoa magrinha, que tem uma relação cintura-quadril maravilhosa, mas é fumante, tem hipertensão, risco cardíaco. Então, esse tipo de medida é legal a gente fazer, mas não vai dispensar uma orientação, uma supervisão médica. Então, como que eu gosto de fazer a utilização? Isso serve, normalmente, para a gente assustar as pessoas. Sabe aquela pessoa que está muito relaxada? Fala, vem aqui, vamos fazer uma continha com você. Senta aqui, filhão. Faz a continha e fala, tá vendo? Vai procurar um médico, vai tomar vergonha na cara e vai mudar a sua vida, porque senão a sua vida que vai se mudar de lugar. Aí você ficou bom, hein? Eu gostei. E foi espontânea essa. Então, normalmente serve para dar mais um sustinho, tá? Usem isso com pais, tios, avós, com pessoas que vocês amam e quer resgatar dessa vida de não expectativa gigantesca, certo? Mas eu vou deixar agora aqui um vídeo onde eu falo sobre vários tipos de gordura, porque existem mais tipos de gordura. Não é só, né, gordura visceral e gordura branca, marrom, né? Tem vários tipos. Dá uma conferidinha nesse vídeo e lembra sempre, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, procura Leandro Twin mais tema.